Algo aconteceu com você nestes últimos dias. Talvez você não tenha conseguido colocar em palavras, ou talvez o peso tenha se tornado tão grande que você parou de tentar explicar para quem está ao seu redor. Você sente como se algo tivesse sido levado, como se uma parte da sua colheita, do seu tempo ou da sua paz tivesse sido subtraída por mãos invisíveis. Eu não vim aqui hoje para te dar uma fórmula vazia. Eu vim para te trazer uma mensagem que corta o silêncio da sua alma. Deus está dizendo que o que levaram de você não foi perdido, foi semeado, e a promessa é clara. O que foi tirado voltará em dobro. Sente-se agora, onde quer que você esteja, e deixe o ruído do mundo do lado de fora. Pelos próximos minutos, vamos realizar um alinhamento. Ao final desta nossa conversa, você vai reconhecer os 5 sinais claros de que a restituição já começou na sua vida, mesmo que seus olhos físicos ainda não vejam. Você vai compreender o padrão exato que tem mantido as portas fechadas, aquele mecanismo silencioso que você tem operado sem perceber. E, acima de tudo, eu vou declarar sobre o seu caminho uma palavra de ordem que vai selar este momento como o início do seu tempo de colheita. Não é sobre o que você vai fazer amanhã, é sobre o que já está sendo feito por você enquanto você ouve minha voz. Você tem vivido em um estado de exaustão que não é apenas físico, é um cansaço que chega até o espírito. Você tem batido em portas que parecem feitas de aço, e por mais que você se esforce, o caminho continua bloqueado. A sensação de injustiça tem sido sua companheira constante, um pensamento recorrente de que, apesar de você ter feito a sua parte, o resultado nunca alcança o seu esforço. Você tem notado que certas pessoas se afastaram, ou que conversas que antes faziam sentido agora parecem vazias, como se estivéssemos em frequências diferentes. Você sente lá no fundo que algo mudou no eixo do seu mundo, embora tudo pareça igual na superfície. Esse sentimento de estranheza, essa angústia... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. A angústia de quem sente que está sendo mantido em um cativeiro de espera não é um sinal de derrota. É a preparação para a abertura. Respire fundo agora. Deixe que essa verdade encontre o lugar dentro de você que tem carregado essa carga. Se até agora, enquanto eu falava, você sentiu uma pontada de reconhecimento, se esse cansaço que você carrega finalmente encontrou um nome, então precisamos marcar esse encontro. Não é apenas uma sequência, é o símbolo da restauração dobrada. O número que marca que o que foi retido não pode mais ser segurado. Digitar esses 3 algarismos é o seu espírito dizendo para o universo e para o Criador que você aceita a colheita que está chegando. Digite 888, firme e sem pressa, e logo em seguida, volte sua atenção total para mim. Agora que você marcou esse território, vamos descer um pouco mais. A razão pela qual a sua colheita tem sido estagnada não é por falta de mérito ou de trabalho, mas porque você tem tentado forçar o desabrochar de algo que ainda estava no tempo da raiz.
Você tem operado a partir de uma força que é toda sua, uma vigilância constante de quem acha que, se não estiver segurando a corda com as próprias mãos, tudo vai desmoronar. O que você chama de resiliência, muitas vezes, tem sido apenas o medo de soltar o controle. Você tem aplicado uma fome intensa na rota errada, insistindo em um caminho que já cumpriu o seu propósito. O diagnóstico é este: você tem vivido no esforço de quem precisa construir, quando, na verdade, você deveria estar na postura de quem está pronto para receber. Quando você tenta controlar a porta que Deus já decretou que seria aberta, você acaba desgastando a sua própria energia. O que levaram de você não foi um roubo definitivo, foi um deslocamento. E a sua pressa em recuperar tem impedido que a restituição chegue na medida em que foi prometida. Não é sobre quanto você puxa, é sobre o quanto você está disponível para ser preenchido. O que Deus está fazendo agora é um reajuste de frequência para que você pare de lutar contra o que já é seu por direito de destino. O seu cansaço vem exatamente daí, de tentar carregar uma carga que já deveria ter sido entregue ao fluxo da provisão. Deixe que essa percepção desça. Deixe que o alívio de não ter que resolver tudo sozinho comece a acalmar o seu peito. A restauração não pede o seu esforço. Ela pede apenas a sua prontidão para reconhecer o que está voltando. Imagine um jardim que você plantou com anos de suor, adubando cada semente com as suas lágrimas, protegendo cada broto das tempestades que insistiam em castigar o seu solo. Você cuidou, esperou, vigiou cada centímetro de crescimento, e quando finalmente o tempo da colheita se aproximava, algo aconteceu. Outras mãos vieram e levaram o que não era delas. O que levaram não foi apenas o fruto, foi a sensação de segurança que você tinha na colheita. Você ficou olhando para aquele campo vazio, sentindo uma injustiça que parecia não ter nome, e a sua primeira reação foi tentar replantar tudo às pressas, sem respeitar o tempo da terra, tentando forçar o ciclo a dar frutos antes da hora certa. Mas a lei da restauração não funciona conforme a nossa pressa. O que levaram de você foi apenas a colheita que você mesmo plantou. Mas o que Deus está preparando para entregar agora não tem nada a ver com o que você plantou. O que Ele traz de volta é o dobro, porque o dobro não é apenas a soma do que você tinha, é a soma do que você tinha acrescida da bênção da demora. Quando você tenta colher antes do tempo, você desrespeita a raiz, mas quando você permite que a restituição chegue, ela vem com a força de algo que cresceu sob a vigilância divina, enquanto você achava que estava perdendo tudo. O ciclo da restituição começa onde a sua frustração termina. Não é sobre recuperar o que foi tirado, é sobre entender que o que foi levado abriu espaço para algo maior. Algo que você não teria conseguido carregar se ainda estivesse segurando o que perdeu. Sinta a verdade disso vibrando na sua consciência. Deixe que essa imagem do jardim, agora cuidado por mãos invisíveis e muito mais sábias, acalme o desespero que ainda pulsa na sua memória. Permita que esse reconhecimento marque o ponto exato onde a sua prontidão se encontrou com a promessa. O ato de digitar essas 3 palavras é o selo que você coloca sobre o seu próprio processo, dizendo para o universo e para o seu eu interior que você parou de correr e começou a se posicionar. Digite agora com a convicção de quem não espera mais pelo que é pequeno, e logo depois venha exatamente para onde eu estou. Este é o momento de compreender que o dobro não é um conceito de acumulação material, mas sim um conceito de alinhamento. Quando o que foi levado volta dobrado, o que realmente aconteceu foi que a sua frequência foi elevada para um nível que antes você não sustentava. Você não está recebendo 2 vezes mais problemas. Você está sendo preparado para carregar 2 vezes mais bênçãos.
O dobro é a prova de que o seu período de escassez foi, na verdade, um período de expansão da sua capacidade de suporte. O que você viveu não foi uma perda, foi um ajuste na sua estrutura para que você pudesse comportar o volume do que está por vir. Olhe para a sua vida hoje e perceba que, embora o cansaço ainda apareça às vezes, a sua visão sobre o que é possível mudou drasticamente. Você não é a mesma pessoa que chorou sobre o jardim vazio há pouco tempo. Você é alguém que agora entende o valor do que foi retido. A restituição dobra, porque o que volta para você carrega a autoridade daquele que permitiu que você passasse pela falta, apenas para que você pudesse valorizar, com uma profundidade inabalável, o que está para ser entregue agora. Se esta mensagem ecoou em você como uma confirmação de que o que foi tirado de forma injusta está sendo devolvido com acréscimo, permita que o seu amém seja o seu gesto de silêncio, um amém sem palavras. Não é um indicador de números, não é uma métrica para o mundo ver, é apenas a sua concordância sagrada. O toque que você dá no sinal de aprovação é o seu acordo silencioso de que este alinhamento chegou ao destino correto na sua história. É o selo de que você aceita a promessa não como um futuro distante, mas como uma realidade que já começou a se desenrolar na sua rotina. Para manter essa expectativa viva e não deixar que a ansiedade do dia a dia roube a clareza que você alcançou agora, eu convido você a praticar o selo da manhã. Ao acordar, antes mesmo de tocar em qualquer dispositivo ou de se preocupar com as demandas de quem precisa de você, sente-se por apenas 3 minutos em silêncio. Não peça nada. Não tente resolver nada. Apenas respire e, em cada expiração, repita internamente a frase: eu estou disponível para o dobro. Isso não é uma afirmação vazia. É um exercício de esvaziamento. Você está limpando o seu espaço interno de toda a mágoa pelo que foi perdido, criando o vácuo necessário para que a abundância que já está a caminho encontre lugar para pousar. Essa prática é a sua âncora. Ela garante que, enquanto o resto do mundo corre em busca de migalhas, você caminha com a certeza de quem sabe que a colheita que Deus reservou está sendo preparada fora do alcance de qualquer mão humana, em um tempo que ninguém pode apressar nem impedir. Mantenha esse selo da manhã como a sua bússola diária e você verá que a urgência de forçar as portas se dissipará completamente, sendo substituída por uma paz que ninguém ao seu redor compreenderá. Você não está mais no tempo da luta solitária. Você está no tempo da recepção coordenada. Permaneça firme nesse alinhamento, porque o que está voltando não é apenas o que você perdeu, é a versão multiplicada de tudo o que você sempre foi destinado a viver, mas que ainda não tinha o espaço necessário para habitar. Sinta essa prontidão crescendo em você agora, como a semente que, sob a terra, sabe exatamente quando é a hora de romper a superfície e alcançar o sol. Não há nada a temer, pois o que foi levado cumpriu o seu papel de abrir o caminho para o que é verdadeiramente seu. E enquanto você se prepara para esse novo tempo, existe alguém em sua vida que também está caminhando por um deserto particular e precisa desesperadamente desta palavra hoje. Pense naquela pessoa que tem trabalhado com uma dedicação silenciosa, alguém que carrega nos olhos uma fadiga que nenhum descanso parece ser capaz de aliviar. Talvez seja alguém que, como você, tem visto portas se fecharem repetidamente, mantendo uma postura de dignidade, mesmo quando tudo ao redor sugere que os esforços não estão sendo reconhecidos. Aquela pessoa, cujo rosto apareceu na sua mente enquanto eu falava, alguém que possui uma essência nobre, mas que está momentaneamente esquecida pela própria sorte. Envie esta mensagem para ela agora. Faça como quem entrega um suprimento, como quem leva um copo de água a alguém que está exausto no meio da jornada. O que você recebeu aqui não foi por acaso.
E a pessoa que veio ao seu pensamento não surgiu ali por coincidência. Ela faz parte da mesma rede de alinhamento que sustenta o seu próprio processo de restauração. Essa pessoa precisa ouvir que o que foi levado não foi uma derrota definitiva, mas um preparativo, e que o retorno está sendo coordenado para um momento de abundância que ela ainda nem consegue dimensionar. Agora, antes que possamos encerrar este ciclo de hoje, quero que você firme a sua posição. Quero que você tome posse daquilo que está sendo restaurado em sua vida. Não digite como quem faz um pedido ou como quem espera por uma promessa incerta. Digite como quem assina um contrato de posse. Sinta o peso dessas palavras enquanto seus dedos se movem pelo teclado. Ao escrever, você não está apenas deixando um registro visual. Você está selando o seu entendimento de que o seu lugar na fila da restituição está reservado. Você é aquele que atravessou o período de escassez e agora está posicionado para a colheita. Essa declaração é o seu compromisso de que, a partir de hoje, você não viverá mais sob a sombra do que lhe foi subtraído, mas sob a luz do que está sendo devolvido em dobro. Deixe que essa frase ecoe em seu espírito, pois ela é a sua nova identidade diante do que o destino tem guardado para o seu futuro. Algo aconteceu com você nesta manhã, algo que você ainda não consegue traduzir para palavras comuns, mas que seu espírito reconhece como o fim de uma longa espera. Você sentiu um peso sair dos seus ombros, um peso que carregava há meses, talvez anos, como se uma dívida que não era sua estivesse finalmente sendo quitada pelo próprio tempo. Se você parou o que estava fazendo para ouvir estas palavras, é porque o seu coração percebeu que este momento não é um acaso, mas um ponto de virada definitivo. Você passou por um deserto onde as sementes foram levadas pelo vento e onde o suor do seu rosto parecia evaporar sem deixar colheita. Mas hoje, esse ciclo de subtração chega ao fim. Pelo tempo que passaremos juntos, você vai reconhecer os sinais sutis que a vida tem plantado no seu caminho. Sinais que provam que o que foi levado de você está prestes a retornar em dobro. Você vai compreender por que certas portas se fecharam com tanta força, impedindo que você caminhasse para lugares que, na verdade, só serviriam para drenar a sua energia. E mais do que tudo, você vai receber a clareza sobre o seu papel na colheita que se aproxima, descobrindo que o retorno do que lhe foi tirado não é apenas uma compensação material, mas uma restauração da sua autoridade sobre a própria história. Você tem notado uma exaustão que não é física, mas uma espécie de cansaço da alma, como se estivesse tentando sustentar uma estrutura que não tem mais fundação. Você sente que, por mais que se esforce, o resultado parece sempre escapar pelas mãos. E a sensação de injustiça tem sido uma companhia silenciosa nos seus dias. Às vezes você se pega questionando se o seu esforço ainda vale a pena, ou se está apenas correndo em uma esteira que não sai do lugar. Esse gesto de digitar não é apenas uma interação digital, é o seu sim para o universo, é a sua assinatura na petição da sua própria restituição. O número 888 carrega a frequência do infinito e da abundância que transborda, sendo o símbolo de que o que foi retido está sendo liberado para você. Digite 888 e logo em seguida volte sua atenção total para mim, pois precisamos aprofundar o que está por vir. O diagnóstico para essa sensação de perda constante é mais simples do que parece, embora doloroso de admitir. Você tem operado na força do seu próprio braço, acreditando que a sobrevivência depende inteiramente da sua vigilância constante e do controle sobre cada detalhe. Você aprendeu a ser forte em um mundo que exige dureza, mas essa mesma dureza acabou fechando o canal por onde a provisão deveria chegar. Você não falhou porque não se esforçou o suficiente. Você falhou porque tentou colher em um campo que ainda estava em fase de plantio.
A sua pressa em resolver, em consertar e em preencher os vazios com trabalho incessante impediu que o ciclo natural de restauração operasse. Você estava segurando cordas que já não estavam presas a nada, gastando uma energia preciosa, tentando manter vivos projetos, expectativas e até mesmo conexões que já tinham cumprido a função deles na sua trajetória. Imagine por um momento um jardim que foi preparado com muito zelo, mas que por medo da escassez você colheu antes da hora certa. Você viu as flores ainda em botão e, temendo que algo as destruísse, trouxe todas para dentro, impedindo que atingissem o seu tamanho pleno. O que você viveu nos últimos tempos foi exatamente isso. Um processo de colheita antecipada, onde a insegurança o levou a aceitar o que era menos do que o seu destino original. O dobro não virá apenas como algo novo que entra na sua vida. Ele virá como a maturidade do que você já possui, mas que estava impedido de florescer. A restituição é o movimento de devolver a vida ao que você sentia morto. É o momento em que a raiz, que esteve escondida no solo durante todo o inverno, finalmente encontra a umidade necessária para sustentar um crescimento que ultrapassa qualquer expectativa que você teve no passado. Permita que esse registro seja gravado, pois o seu posicionamento é o que garante a sua colheita. O conceito do dobro que estamos tratando aqui não diz respeito a um acúmulo de bens, mas ao alinhamento perfeito do seu interior com a sua realidade exterior. Quando o que foi levado retorna em dobro, ele vem com a lição aprendida e a maturidade aplicada. Não é sobre ter o dobro do que você perdeu, é sobre ser a pessoa que entende o valor do que está sendo restituído. Alguém que não permitirá mais que a falta se torne o ditador da sua rotina. Você está sendo chamado para um nível de consciência onde a escassez se torna impossível. Não porque você terá tudo o que deseja, mas porque você não desejará mais o que não serve ao seu propósito. Se esta mensagem está ecoando em cada célula do seu corpo e você sente que o que foi dito até aqui é a verdade que precisava ouvir, permita que o seu gostar seja o seu amém sem palavras. Não o encare como um número, encare como o seu selo de concordância com o que foi revelado. Uma prova de que a nossa conexão espiritual está alinhada na mesma frequência. Para manter esse estado de recepção, pratique o selo da manhã. Ao acordar, antes de qualquer estímulo externo, coloque a mão sobre o seu coração e afirme em voz baixa: eu estou aberto para o que retorna. Não peça, não planeje, não liste as suas necessidades. Apenas declare que o seu espaço está desobstruído para a restauração. Isso mantém a sua mente focada na abundância que está a caminho, em vez de se perder na ansiedade do que ainda não chegou. É um exercício de quietude, um ato de preparar a casa para o convidado que já está chegando à porta. Sabe, enquanto conversamos, alguém muito específico surgiu no seu pensamento. Alguém que você conhece, que tem passado por dias de um silêncio pesado, alguém que trabalha com uma dedicação que ninguém mais parece notar e que carrega no olhar o cansaço de quem está lutando uma batalha invisível. Essa pessoa precisa ouvir este reconhecimento hoje. Não envie como uma sugestão comum. Envie como uma entrega necessária, algo que foi colocado em suas mãos para ser passado adiante por uma razão clara. Seja o mensageiro da restauração na vida de alguém que precisa saber que o que foi levado, de fato, está retornando em dobro. Faça isso não como um pedido de validação, mas como uma afirmação do seu lugar na fila da restituição. Deixe que essas palavras sejam a sua declaração final para este tempo de espera, marcando o início da sua nova estação de abundância. A sua dignidade, o seu tempo e a sua paz estão sendo devolvidos, e você caminha agora com a certeza de que nada, absolutamente nada, pode impedir o que já foi decretado para a sua trajetória. A partir de agora,
Você não vive mais sob a sombra do que foi subtraído, mas sob a luz do que está sendo entregue de volta, multiplicado, restaurado e confirmado. A sua prontidão é a chave que destranca a porta da nova fase. Sinta a tranquilidade de quem sabe que o melhor já começou a acontecer. A sua caminhada não tem sido em vão. Embora muitas vezes o seu olhar tenha se perdido no horizonte, procurando por sinais que pareciam distantes demais. O que você sente agora não é apenas uma intuição, é o reconhecimento de que o ciclo de perdas atingiu o seu limite. Existe uma lei espiritual inabalável que determina que, após o tempo de provação e o período de deserto, o que foi subtraído deve retornar não apenas na mesma medida, mas com a marca da providência multiplicada. Você tem se perguntado por que tantas portas se fecharam, por que tantas relações se dissolveram, ou por que o seu esforço parecia ser tragado por um abismo insaciável? A resposta está na preparação do seu próprio solo interno. O que você perdeu não foi apenas retirado, foi uma poda necessária para que a raiz da sua nova fase pudesse ser mais profunda e inabalável. O dobro que retorna para a sua vida não chega apenas em bens ou em conforto, mas na forma de uma autoridade espiritual que você ainda não possuía. Você está deixando de ser a pessoa que implora por migalhas de oportunidade para se tornar alguém que entende a própria soberania sobre a sua história. Sinta essa mudança agora, essa densidade em sua consciência que não aceita mais a escassez como uma sentença definitiva. A sua postura diante da vida mudou. E com essa nova atitude, as circunstâncias ao seu redor começam a se curvar para alinhar-se à sua nova frequência de merecimento. Não questione o tempo, apenas observe a precisão com que as peças começam a se mover em seu favor. Você está sendo posicionado para colher frutos de árvores que você mesmo plantou com lágrimas, mas que agora florescem com a promessa de uma abundância que não poderá mais ser retirada, porque você finalmente aprendeu a proteger a sua própria essência. Você está sendo preparado para o que vem a seguir, e essa preparação não acontece por acaso. Enquanto você se posiciona, quero que você olhe ao seu redor, em sua memória, e perceba se há alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Talvez seja alguém que tem trabalhado incessantemente, carregando um fardo que ninguém mais parece enxergar. Alguém que tem mantido a calma enquanto o mundo ao redor parece desmoronar. Alguém cuja face apareceu claramente na sua mente, agora mesmo, enquanto eu falava. Se esse rosto surgiu, não ignore. Não é uma coincidência. Envie esta mensagem para essa pessoa, não como uma sugestão comum, mas como uma entrega, um ministério de cuidado, uma forma de dizer a ela que a restauração também é para ela, que o tempo de seca está chegando ao fim e que a colheita em dobro não é um evento isolado, mas um movimento coletivo para todos aqueles que se mantiveram fiéis mesmo na penumbra. Ao final desta nossa jornada, perceba que a sua espera não foi em vão. Cada segundo de silêncio foi um tijolo na construção da sua nova vida. Cada lágrima foi irrigação para um solo que agora está pronto para a abundância. Se algo que compartilhamos aqui hoje tocou o âmago do que você tem guardado, permita que o seu curtir seja o seu amém sem palavras. Não é sobre métricas, é sobre a concordância entre o que o seu espírito já sabia e o que foi trazido à luz neste encontro. É o reconhecimento de que a verdade, quando revelada, exige uma resposta silenciosa de alinhamento com a promessa que se desenrola. Agora, olhe para a sua vida com novos olhos, pois a restauração já está em curso. Você é comprometido com a verdade. Você é comissionado pela coragem que desenvolveu no deserto. Você é enviado para viver o dobro do que foi subtraído, com a autoridade de quem não se deixa mais abater pela falta.
Neste exato momento, espalhadas por todos os cantos do mundo, outras pessoas estão recebendo este mesmo reconhecimento, sentindo essa mesma vibração de retorno e alinhamento. Você faz parte de um mover silencioso, um despertar que não precisa de alarde para ser real, e é precisamente essa discrição que garante a sua integridade e a sua vitória. Não há barulho quando o destino se cumpre, apenas a certeza absoluta do que está sendo consolidado. A sua estação de colheita começou. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando e um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.